Vídeo rápido para a gente falar sobre a Cosan, que abertamente é uma das maiores apostas do Barsi. A gente vai falar de dividendos da empresa, falar de recomendações, a gente vai fazer a nossa parte, estudar a empresa, olhar os números. Cosan que faz parte da nossa estratégia e a gente pode ter algo muito interessante aqui, que é a diferença de preço e valor da Cosan. Cosan que tem um código de negociação CSAN3 na Bolsa de Valores brasileira e do momento em que veio a mercado, ela retornou pouco mais de 1.300% contra um retorno de apenas 320% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Quando a gente traz isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em mais de R$ 14.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação ou antes de entrar no mercado de capitais. A empresa vive um momento muito ruim nesse gráfico, que mostra apenas 2024, a empresa já cai 30%, então quem investiu nela no mês de janeiro já perdeu 30% de tudo aquilo que investiu na companhia. E a situação piora um pouco mais quando a gente pega da máxima da companhia, que foi ali no meio de 2021. Muita gente falava da empresa, muita gente recomendava a empresa, muita gente trocou inclusive boas empresas pagadoras de dividendos pela Cosan, que não é uma boa pagadora de dividendos, e a gente já vai estudar isso. Quem seguiu essas dicas de lá para cá já acumula uma queda de 50%, ou seja, quem não desenvolveu ainda um estilo próprio de investimentos, quem ainda segue dicas para alocar o seu próprio capital, já perdeu metade de tudo aquilo que juntou e investiu. E já aproveitar para fazer o convite, se você quer aprender da maneira correta, da maneira que mais se encaixa ao seu tipo de investidor, ao seu perfil, entra na nossa comunidade, considere ser membro. Lá a gente tem bastante gente que entrou em Unipar, que entrou em Cosan, todas elas nas máximas, e hoje já consegue desenvolver os investimentos melhor, já tem a própria estratégia, já sabe como caminhar daqui para frente, porque a verdade é que nos últimos 5 anos a Cosan não retorna valor ao sócio, ela paga um dividendo muito baixo e a cotação só desvaloriza nos últimos meses. Fora isso, a gente tem o resultado da empresa, que apesar de mais um prejuízo, trouxe sim uma melhora operacional, uma redução desse prejuízo que ano passado ficou acima de R$ 1 bilhão. E nesse trimestre ele foi, entre aspas, apenas de R$ 227 milhões. É uma redução de quase 80% no prejuízo, e além disso a gente pode tirar outras coisas positivas também. Além dessa leve melhora operacional, a empresa também conseguiu reduzir em quase R$ 1,5 bilhão a dívida líquida dela, e quem é sócio sabe muito bem que a questão da dívida é algo que pega muito para a companhia, é um dos grandes responsáveis também por essa queda na cotação. A gente já vai entrar nos números da empresa, mas de maneira bem resumida, e vale lembrar que aqui a gente fala de uma holding, a Cosan é uma holding que detém várias empresas, e do lado positivo dessas empresas a gente teve um bom desempenho da Rumo e a gente teve um bom desempenho também da Compass. As duas trouxeram números muito bons nesse trimestre. No caso da Rumo, por exemplo, o EBITDA subiu 50%. No caso da Compass, o EBITDA também saltou mais de 42%. Do lado negativo, a gente tem Raízen, um dos carros-chefes também da empresa. Então, quando ela não vai bem, o resultado total da Cosan também não vai bem. A empresa trouxe menores margens e o EBITDA caiu 30% na comparação anual, segundo TRI de 2023 com o segundo TRI de 2024. E como a gente pode ver, de maneira geral, a empresa trouxe bons números, trouxe uma leve melhora, só que no caso dela, caso você seja sócio ou pense em se tornar sócio da empresa, no caso dela eu sugiro olhar menos para a questão fundamentalista. Os números dela são um pouco complicados de se entender, faz muito mais sentido, ainda mais com essa queda de 50% na cotação, praticamente todo mundo no vermelho, vale muito mais a pena focar na tese da empresa, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Por hora a gente segue aqui nos números que tiveram sim uma melhora, o EBITDA cresceu, o prejuízo diminuiu, os dividendos aumentaram muito, mais de 2 bilhões nesse trimestre, e eles são importantíssimos principalmente quando a gente olha aqui para a dívida. Então ela colhe dividendos das empresas que ela investe e a dívida dela nesse trimestre caiu, saiu de 22,7 bilhões, é uma dívida líquida muito alta, para 21,3 bilhões. E por isso no caso dela vale muito mais a pena acompanhar pelo EBITDA. Nesse trimestre o impacto negativo ele veio por conta de um impairment e não por uma questão operacional. Então em outros trimestres a gente tem impacto das ações da Vale. Nesse trimestre a
gente tem impacto de equivalência patrimonial. Esse é o resultado da Cosan, não vale muito a pena ficar vidrado nos números. De maneira simples, a Rumo melhorou, a Compass melhorou, a Move melhorou e a Radar e a Raizen entregaram 30% a menos do que no ano anterior. Só no caso da Raizen, caso ela não tivesse entregue um resultado ruim, a gente já saía desse prejuízo para um lucro de milhões de reais. E depois desses números, a gente começa a ter diversas revisões e recomendações. A gente tem Bradesco, BBI, Citi e a UBS, cada um deles trazendo sua visão e recomendação. E o da UBS é aquele que mais se destaca, porque a gente tem um potencial de valorização aqui de quase 100% das ações, ou seja, elas são negociadas hoje na casa de R$3 e eles têm um preço-alvo de R$26 para a empresa. Vamos ler e entender cada uma delas. No caso da UBS, eles acreditam no alto nível do portfólio da empresa. Isso está muito alinhado com o que a gente viu no vídeo passado. Eu trouxe a mesma opinião e a gente já vai chegar nessa parte na hora de fechar a tese da Cosan. Então, para a UBS, ela tem um portfólio de alto nível, com potencial de quase 100%, preço-alvo de R$26, e a recomendação deles é de compra para as ações da Cosan, porque, na opinião deles, o Brasil tem oportunidades únicas e vantagens competitivas no setor de atuação dela. O Citi já é um pouco mais conservador, ele traz que a empresa trouxe resultados melhores do que no ano passado, com o EBITDA avançando, só que ainda segue no radar do investidor a alavancagem, a dívida da empresa. Já no caso do Bradesco BBI, a situação é um pouco diferente, porém a gente ainda tem recomendação de compra, ou seja, eles cortaram aquele preço-alvo de R$27 e trouxeram o preço-alvo para R$23. Eles acreditam na empresa, recomendam compra, só que já não tem aquela expectativa de um upside tão grande que beira a casa dos R$30. O Bradesco cita que a Cosan trouxe um EBITDA quase 10% acima da expectativa de mercado e, na opinião deles, aquela premissa de desconto de holding, quando a gente compara com as controladas, ainda existe, ainda é muito grande, só que eu já trouxe, a gente já estudou, tirem isso da cabeça e esqueçam, essa questão de desconto de holding não existe, isso não deveria ser parâmetro para investidor nenhum. Comentar um pouco sobre os números da empresa, olhar principalmente agora para a parte de remuneração, para a parte de dividendos. A gente tem uma matéria de ontem que traz assim: dividendos da Cosan chamam a atenção de analistas. Só que vale muito cuidado, porque aqui eles não trazem o dividendo ao sócio, o dividendo para você que é investidor da Cosan. Esse dividendo da matéria é aquele dividendo que entra no fluxo de caixa da empresa. E isso é verdade, a Cosan recebeu das investidas dela, da Rumo, da Raizen, de todas elas, mais de 2 bilhões de dividendos nesse trimestre. É uma diferença muito grande quando a gente compara com menos de 300 milhões no segundo tri do ano passado, e esses proventos ajudam a empresa a lidar com dívida e fazer gestão de despesa. Então cuidado aqui para não confundir esse tipo de chamada, porque a intenção é exatamente essa, é confundir o investidor. Os dividendos da empresa não chamam atenção, eles são muito baixos e, infelizmente, é um dos principais motivos que fez com que muita gente migrasse da Itaúsa, por exemplo, para a Cosan. Quando a gente olha o caso da Cosan, o dividend yield histórico da empresa, ele é muito pequeno, ele é de apenas 3%, não é nada satisfatório para o sócio, não justifica a migração de qualquer empresa que pague bem para ela, principalmente por seguir dicas. O dividend yield atual da empresa está muito em linha com isso, é de 3,3%. Ele é bastante oscilante, típico de empresa com comportamentos cíclicos, e além de tudo, a Cosan é uma empresa que tem uma baixa frequência de pagamentos. Ela paga no máximo 2 vezes ao ano, então a gente tem uma empresa que remunera pouco e, ao mesmo tempo, uma empresa com uma baixa frequência de pagamentos. Ainda do lado negativo, e um dos maiores motivos para a gente ter essa queda de cotação e um dividend yield também baixo é a própria dívida da empresa. A relação de dívida líquida versus o EBITDA atual da Cosan, ela é de 3,5 vezes. É uma relação de dívida não muito confortável, porque aqui a gente começa a não ter margem para erros. Vale sempre a pena aprofundar um pouco a questão de dívida em empresas que são mais endividadas. Quando a gente olha o cronograma de amortização dela, ele não é algo tão fácil assim de se cumprir. Por mais que hoje ela gere muito caixa, daqui a 3 anos, a partir de 2027, a gente entra num ciclo de pagamento de dívida muito robusto, muito pesado. A gente chega num patamar aqui de anos seguidos com a empresa tendo que pagar mais de 5 bilhões de reais apenas em dívida todo ano. Nesse trimestre, a gente já teve uma pequena melhora na casa de 1 bilhão de reais, e essa questão da dívida ela tem que ser o foco da empresa e também o foco do investidor. Fora isso, calcular preço-teto da companhia não vale a pena, ela não remunera nada, principalmente para quem se utiliza dessa metodologia.
dia e calcular o preço justo, a mesma situação. Os números delas são complicados, são extremamente oscilantes. Focar nessa parte numérica da empresa não vale a pena, vale muito mais a pena a gente olhar para o outro lado, que é a formação da tese da empresa. E para quem não comprou a companhia lá na casa dos R$ 30 e acompanha ela até hoje, a gente pode começar a ter algo muito interessante, que é a diferença de preço e valor da Cosan. Porque se o sócio, ou aquele que pretende se tornar sócio dela, parar para pensar, a Cosan ela é exatamente a mesma empresa de quando ela custava R$ 30, só que hoje ela custa R$ 13. Não mudou nada, a gente tem mudança de fundamentos numéricos, mas a empresa continua com as mesmas investidas, o EBITDA dela continua crescendo e é a partir disso que a gente deve começar a formar tese de alguma empresa. O Ibovespa está disparando, o Bradesco disparou 26% e a Cosan com as mesmas investidas, um EBITDA crescendo e a dívida começando a diminuir um pouco, há pouco tempo atrás custava R$ 30 e hoje custa R$ 13. Apenas em 2024, a gente viu no começo do vídeo, uma queda de quase 27%. Quem não seguiu dicas, e por isso que aqui o último convite para você fazer parte da comunidade e desenvolver a sua própria estratégia voltada para o seu próprio perfil, quem não seguiu dicas e se manteve, por exemplo, na Itaúsa, hoje já fatura mais e tem um retorno muito maior do que quem fez esse giro, deixou dinheiro para o mercado, deixou dinheiro para a corretora e para o Estado e hoje já acumula um prejuízo de mais de 50%. E essas mesmas pessoas que perderam metade do patrimônio, hoje ainda continuam com dúvida, muito por conta do medo. Será que vale a pena? Será que não vai cair mais? E simplificar tudo isso é o caminho. A gente começa a formação de tese pelo nicho. Você acredita que a Cosan é necessária? Você acredita que ela tem competidores melhores do que ela? Você acredita que a gente precisa de álcool, de trens e de tudo mais? Na opinião do mercado e na opinião do BTG, a Cosan ela detém joias escondidas. Aqui a gente fala de valor e não preço. Na opinião do Itaú, que vale muito a pena levar em consideração, a Cosan ela tem um portfólio forte e com boas perspectivas à frente. E no último vídeo eu trouxe essa imagem, onde a gente enxerga a Raízen, onde a gente enxerga a Shell Select e a Oxxo. O que todas essas empresas têm em comum? Todas elas são líderes de setor e todas elas são referência naquilo que elas fazem. A gente traz para cá a Rumo, a gente traz para cá a Compass, a gente traz para cá diversas outras empresas, todas elas são referência naquilo que elas fazem. E ali a gente ainda está falando de valor de negócio e não preço. Preço a gente fala quando a gente vê recomendação que uma ação deve disparar 60%, 70%, 100%, como é o caso dela. A gente ainda está falando de valor, que fica muito fácil perceber através do EBITDA da empresa aqui. Eu peguei um histórico de 10 anos, é o mínimo que eu avalio qualquer empresa que eu possa investir, e nos últimos 10 anos, nessa linha aqui de cima, o EBITDA da empresa não para de crescer. Lá em 2014, ele era de 2 bilhões de reais, subiu para 2,5, depois para 3 bilhões, depois para 4 bilhões, depois para 10 bilhões, 16 bilhões e nos últimos 12 meses é de 15 bilhões de reais. É o EBITDA que vai multiplicar por quase 10 vezes nos próximos anos e isso reflete o operacional e o valor da empresa. Ela está crescendo, na opinião do mercado, com joias escondidas e já deixei a minha opinião, que ela tem empresas com uma marca muito forte. Eu estou fazendo isso daqui para instigar vocês em formação de tese. A pergunta é, você acredita que a gente precisa ainda de açúcar? Você acredita que a gente precisa de etanol? Você acredita que a gente precisa de outros derivados? Você acredita que a gente precisa de trem e tudo mais? Você acredita que a empresa não para de crescer? Se você acredita, a sua tese da empresa, de médio e longo prazo, ela é positiva. Então você já tem um sim. Agora a gente vai para o outro lado, sai da questão valor e vai para a questão preço. Vale mais a pena pagar R$ 30 na empresa ou vale mais a pena pagar R$ 13 na empresa? E eu sei que muitos de vocês vão questionar, vão falar, poxa Guilherme, quando ela estava 25, muita gente dizia que era um bom negócio, quando ela estava 20, dizia que ela é um bom negócio. É que a questão toda ela não para por aqui, é um trabalho longo e cansativo. Depois de tudo isso daqui, a gente ainda tem estratégia de diversificação, a gente tem gerenciamento de risco com nota, depois a gente ainda tem estratégia de aportes. Investir não é fácil, mas essa análise fundamentalista e a formação de tese, se ela é positiva ou negativa para a empresa, ela é um mínimo que todo mundo tem que fazer. Então, de um lado, a gente já viu que a médio e longo prazo, ela é algo positivo e até mesmo importante para a gente. Você, como investidor, prefere pagar 30 ou prefere pagar R$ 13? Isso é uma resposta muito simples, mas que geralmente, se não acompanhada de todo esse processo que a gente faz, o resultado tende a não ser tão legal assim para esse tipo de investidor. Cosan aqui coberta por 12 casas ou 12 analistas, tem 7 recomendações de compra, 5 recomendações neutras e nenhuma recomendação de venda.
Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo longo até, né, pra gente falar da Cosan, tentar trazer uma mensagem positiva para muita gente que está no prejuízo de mais de 50%, não só no caso dela, no caso da Unipar também. Se você ficou aqui até o final, fica o convite, faça parte da comunidade. Se você não gostar, fica apenas um mês, mas eu tenho certeza absoluta que uma vez que você pisar lá dentro com a gente, você não vai sair. Lá você vai aprender a pensar por conta própria e nunca mais vai cair nesse tipo de enrascada. E se você ficou até aqui também e quer investir através do BTG, que é a melhor plataforma, é a plataforma que a gente se utiliza na nossa carteira da comunidade, fora isso com diversos benefícios de cartão Black, comentário rápido, esse daqui eu mesmo migrei, ele é muito melhor do que o da XP, por exemplo, que eu também me utilizava. Para quem gosta de viajar, tem sala VIP, tem plataforma automática de aluguel de ações, também tem acesso ao mesmo assessor da nossa carteira do canal, tem diversos benefícios. Preenche o formulário, o link está na descrição, você faz pelo celular mesmo e você leva menos de 1 minuto para fazer isso. E deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio, se não é, e se esse caminho todo que a gente fez de estudar, formar tese e tentar enxergar alguma diferença de preço e de valor na empresa te ajudou em alguma coisa. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.